Bom dia, Jean. Bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia. Bom dia para você de casa. Está no ar mais um De Tudo Um Pouco e o programa de hoje está cheio de coisas boas para você. Vamos ter a participação musical de Simone Oliveira. Exatamente, hoje também teremos um assunto muito legal, um bate-papo interessante a respeito de consórcio, né? Você vai saber que tem consórcio até de próteses, né? De silicone. Pessoas que querem fazer consórcio de todas as coisas. E para isso trouxemos o presidente da Associação Brasileira de Consórcios, o Fabiano Lopes. E também a nossa parceira querida Paula Maia com o quadro Arca de Noé e a participação de Amanda Costa, coordenadora do projeto Vila São Sebastião do Instituto Inconformados. Bom, não sai daí porque o De Tudo Um Pouco acaba de começar. Agora a gente vai falar sobre um assunto que também é interessante. Muitas pessoas tentam adquirir bens, né? E aí você vai ver que bens bem curiosos, né? Através de consórcios. E nós trouxemos o Fabiano Lopes, que vai falar com a gente. Ele é presidente da Associação Brasileira de Consórcios. Maurício e Luciana vem também. Tenho certeza que vão ter coisa interessante para vocês aqui. Seja bem-vindo, viu, Fabiano? Obrigado. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Obrigado, amém. Hoje em dia as pessoas, né, nesse período em que as pessoas estão consumindo bastante e às vezes a pessoa não consegue adquirir um bem, né, à vista ou num parcelamento com muitos juros, elas apelam para o consórcio. Mas antes da gente começar essa conversa com o Fabiano, a gente vai assistir um VT feito, uma matéria feita pela nossa repórter Lígia Heringer, falando exatamente sobre o consórcio. E na volta, o Fabiano tira as nossas dúvidas. Vamos acompanhar. A assistente de programação realizou o sonho de comprar um automóvel graças às facilidades oferecidas pelo consórcio. Ao todo foram 60 parcelas, que cabem direitinho no orçamento da família. Foram apenas 15 dias de espera depois de assinar o contrato. O consórcio ele é muito melhor porque os juros são bem mais baixos, é bem mais em conta do que um financiamento. Num último financiamento que eu fiz, por exemplo, eu dei 10 mil de entrada para comprar um carro, financiei em 60 pagamentos, ficou 60 pagamentos de aproximadamente R$600. No final das contas, eu acredito que eu rasguei 10 mil reais. Então, eu decidi fazer o consórcio porque eu dei 6 mil para dar lance, o lance saiu, eu comprei meu carro e continuo pagando prestação de 300 e 320 reais. Então é muito melhor, eu acho que é muito melhor o consórcio. Assim como Graciele, milhares de pessoas adquiriram um consórcio de bens duráveis durante o ano de 2012. A quantidade que usou o consórcio para comprar veículos aumentou 20%, chegou a 1,8 milhão. E as vantagens são tantas que o setor tende a crescer ainda mais. São vários fatores que têm levado o consórcio ao crescimento. Primeiro, é que ele vem se estruturando a cada ano que se passa, se profissionalizando, se capacitando, através do esforço que a entidade faz no treinamento dos seus pessoais. Mas o principal diferencial mesmo é o custo, que é infinitamente menor do que os seus concorrentes. Cada vez mais os brasileiros fazem a opção pelo consórcio. O volume negociado no período de janeiro a setembro deste ano atingiu 59,4 bilhões de reais. Número que tende a crescer ainda mais no próximo ano. E se muitos escolhem comprar carros e motos, eletrodomésticos, imóveis e até cosméticos podem ser negociados da mesma forma. Bom para quem vende e bom também para quem escolheu o consórcio como a opção para realizar o sonho. Hoje nós fazemos um consórcio de tudo, cirurgia plástica, educação, pagamento de festa, honorários de profissionais liberais e muitas coisas mais. O consórcio passou a ser um investimento, como uma poupança. O valor pago é corrigido a cada ano. Foi implantado no consumidor brasileiro a cultura de fazer poupança com o consórcio e construir patrimônio com o consórcio. Se você faz uma poupança comum, na primeira dificuldade você tira o dinheiro
você deixa de depositar e na segunda você retira o dinheiro. E o consórcio, por ser uma poupança forçada, você continua pagando, você consegue poupar. Agora a gente vai aprender um pouco mais sobre o consórcio, porque muita gente tem até um certo medo de fazer o consórcio, ou às vezes desanima de fazer o consórcio, Fabiano, porque demora muito, né? Mas eu me lembro que nos anos 90, essa política do consórcio era muito bem difundida. Aí os anos 2000 chegaram, logo no início de 2000 também tinha muita coisa com consórcio, mas a facilitação do crédito das pessoas também aumentou bastante, e aí as pessoas saíram um pouco do consórcio para ir para o parcelamento. E agora parece que o consórcio está ganhando mais voz. Será que é porque os juros têm sido muito altos e as pessoas estão descobrindo agora como planejar mais? E o que você atribui, então, esse aumento de compras por consórcio hoje em dia? São vários fatores, né? Como você disse, o consórcio tem um custo infinitamente menor do que qualquer um de seus concorrentes. O consumidor brasileiro também aprendeu isso, parte deve-se à nossa associação que vem fazendo um trabalho para que isso aconteça, que é implantar uma cultura no consumidor brasileiro de fazer poupança com o consórcio, de construir patrimônio com o consórcio. E o brasileiro tem aceitado isso muito bem. Haja vista que, no passado, quando havia uma dificuldade no setor de consórcio, o governo intervia, limitava prazo, o consumidor migrava para os financiamentos. E a recíproca também era verdadeira. Quando o financiamento ficava difícil, endurecia o crédito, aumentava o juros, havia uma migração para o sistema de consórcio. Isso ainda ocorre, mas em percentual bem menor, porque o consórcio hoje já tem o seu público, né, que gosta de consórcio, que aprendeu a fazer poupança com consórcio, que aprendeu a trocar os seus bens com o sistema de consórcio. E o consórcio também ganhou uma lei nova, a Lei 11.795, antes ele era praticamente normatizado por portarias, circulares, ou seja, por normas menores, e a partir de 2008 o consórcio adquiriu a lei. E essa lei trouxe a abertura para novos bens, por exemplo, o consórcio de serviço, que ainda em termos quantitativos é pequeno, mas que está crescendo bastante. A cada dia novas empresas estão fazendo consórcio de serviço e novos consumidores. Você poderia dar um exemplo? Que tipo de serviço hoje é consorciado? Quase todos os serviços, né? Por exemplo, cirurgias reparadoras, cirurgia plástica, implante de silicone, pagamento de honorários de profissionais liberais, pagamento de festa de casamento, festa de formatura, tudo hoje é pago pelo consórcio. Então, é realmente um segmento que promete muito crescer. Agora, as pessoas também, elas precisam aprender, porque eu me lembro que a gente tinha muitos casos de empresas que eram consórcios, e, de repente, a Receita Federal fiscalizava essas empresas e muita gente perdia seu dinheiro no consórcio. Né? Hoje, certamente, a coisa está diferente, porque o sistema de consórcio evoluiu. Como é que a pessoa hoje deve escolher um consórcio seguro? Qual é o tipo de pré-requisito que a pessoa deve analisar para definir com quem ela vai fazer esse consórcio, independente de que serviço ou produto? Olha, é fundamentalmente que o consumidor, ao adquirir uma cota de consórcio, adquira de uma empresa autorizada a funcionar pelo Banco Central. Infelizmente, principalmente no interior do nosso estado e no norte e nordeste do país, ainda existe muitos chamados consórcios informais, que não é consórcio, é um aventureiro que abre um organismo, uns grupos ali, e já é feito, parece que para lesar mesmo. Na menor dificuldade, ele baixa as portas e deixa milhares de consumidores lesados. Com o sistema formal, com o sistema fiscalizado, com o sistema vigiado pelo Banco Central, isso não ocorre. É claro que uma empresa de consórcio é como uma empresa qualquer. Ela pode um dia ter um problema, né? Mas o sistema hoje, o artigo 40 da Lei 11.795 é um artigo de uma importância muito grande. Por quê? Se a empresa tiver algum tipo de problema,
antes do Banco Central tomar a medida de impedir, de liquidar e de mandar para a falência, ela tem que buscar uma solução de continuidade dos grupos. Ou seja, pega os grupos daquela empresa que está com problema, que está administrando mal e passa para uma empresa que tenha suporte, que saiba administrar. Então, essa lei trouxe realmente uma consistência jurídica muito importante, não só para os consumidores, mas também para os empresários, para que eles continuem investindo. Haja vista que agora nós batemos todos os recordes. Já estamos com 5 milhões e 100 mil de consorciados ativos no Brasil. Baseado nisso, Fabiana, eu quero te fazer uma pergunta bem prática, em função de quem é o consorciado, vamos dizer assim, né? Existem pessoas que compram para investimento, que é um dos investimentos mais rentáveis hoje. Você não tem um crescimento alto de parcelas de juros, né? Praticamente um juros fixo, né? Então ele vai e compra 3, 4, 5 cotas e tem ali seu investimento. E até então, quando ele é contemplado, ele adquire o bem ou ele deixa até mesmo valorizando ali o bem, porque também sofre essa valorização. Mas aquele que é o consumidor que está em casa, ele quer comprar um carro, dizem que ele tem essa dificuldade do lance, porque o grupo é muito extenso, então são muitas pessoas dando lance. Existe mesmo essa dificuldade, às vezes, quando ele quer ter um bem rápido, o consórcio talvez não seria uma ideia de compra, teria que ser então um financiamento, ou não, vale a pena também ele separar um dinheiro, como nós vimos na matéria, dar um lance num grupo que às vezes não é tão elevado o valor de crédito. Fala um pouquinho sobre esse consumidor. Olha, a princípio, o consórcio é muito bom, é excelente para quem não precisa do bem numa determinada data. Para quem quer investir, para quem quer adquirir o bem, mas pode esperar, para quem já tem um carro e quer programar uma troca, para quem tem um apartamento, mas quer fazer uma reforma, quem tem um apartamento de 2 quartos, quer mudar para um apartamento de 3 quartos, mas vamos lá. O que eu sugiro nesse caso, daquele consumidor que quer comprar pelo consórcio, mas tem uma certa necessidade em tirar o bem mais rápido, sem com isso marcar data, porque isso é impossível no sistema de consórcio, procurar um corretor de consórcio, procurar a administradora do consórcio, negociar. Você tem muitas maneiras de diminuir, ou seja, de abreviar um pouco essa contemplação. Se você não é sorteado, você pode ofertar o lance. Se você não tem dinheiro para dar lance, você pode ofertar um lance embutido, que é pago com parte do crédito. Ou seja, você quer comprar um imóvel que custa 100 mil reais, então eu falo para você, eu vou te vender um de 150, você usa 50 para pagar um lance e sobra os 100 que você precisa para comprar o bem. Mas esse 50 vem na parcela embutida? Vem na parcela embutida, sim. Quer dizer, no de 100 a parcela ia ser, por exemplo, 1.000, no de 150 a parcela vai ser 1.200. Mas ele vai quitar também as parcelas. Então não há prejuízo financeiro nisso aí. Em termos matemáticos, não há ganho e não há perda. O que o lance, chamado lance embutido, que é o lance pago com parte do crédito, é abreviar e facilitar a vida daquele consumidor que quer comprar pelo consórcio, não foi sorteado, participou do sorteio, mas não foi, e ele dá um lance e paga com um lance embutido. Muitas, a maioria das administradoras, trabalham com essa modalidade. Mas enquanto ele não é contemplado, ele está pagando a parcela com o valor adicional... De 150, referente a 150 mil. Então, se demorar um ano, é um ano pagando a parcela de 1.200, vamos dizer, o exemplo que eu citei aqui. Partindo dos 150. Agora, existe uma dica, não sei se isso realmente é válido, a questão da pessoa já entrar num grupo que já está em andamento. Existe uma diferença você entrar no grupo inicialmente e depois que o grupo já está em andamento? Existe uma diferença aí de regalias, eu não sei? Você poderia explicar? Você perguntou bem. A questão aí é o seguinte, é válido sim. Se você fala comigo, Fabiano, me falaram que entrar num grupo de consórcio em andamento facilita a retirada do bem, do crédito para eu comprar o bem? Pode ser verdade isso. Mas é preciso explicar o seguinte, se eu tenho um grupo, prazo de duração de 80 meses, e ele já está na 30ª Assembleia, já transcorreram 29 meses, é claro que se ali não estiver entrando outros consorciados, a chance de você tirar com um lance menor, claro, porque aqueles que
entraram no início, a princípio, a né? maioria estão querendo, já deram o lance e já saiu. Agora, o problema disso aí, e que precisa ficar claro aqui, principalmente porque aqui eu falo em nome da entidade que tem a responsabilidade de representar o sistema, é que eu não posso falar para você, o grupo está na 30ª, mas eu coloco você, eu coloco ele mais uns 100 dali. Então não adianta ele estar adiantado se ele tem vaga para eu colocar um montão de gente. Novo, um grupo em andamento. Então esse aqui é o detalhe. É válido? Desde que não se coloca muitos, né, depois do grupo. Agora, Fabiana, a história do consórcio começa com carros, caminhões, esses bens móveis, e agora migrou-se para até cirurgia plástica. Eu queria que você falasse um pouco dessa mudança no cenário do consórcio, porque isso para a gente, assim, por exemplo, eu trabalhei numa empresa de consórcio há muito tempo atrás, então, para mim que trabalhei, né, para eu que trabalhei nessa empresa, olhar hoje e falar, nossa, como mudou o cenário do consórcio. Por que dessa mudança? O que beneficiou essa mudança? O consumidor descobriu que comprar pelo consórcio, além de ser infinitamente mais barato do que qualquer outra forma de aquisição de bens ou serviços, ele tem uma prestação menor, porque os prazos são livres. Então, as administradoras abrem os grupos com o prazo que ela quer. Por exemplo, nós trabalhamos muitos anos no segmento de consórcio com a classe B, a classe C, e depois nós fomos para a classe D. E agora nós já estamos buscando a classe E, porque eu aumento o prazo do grupo, consequentemente, eu reduzo o valor da prestação, aí eu atinjo essa classe E, que é uma classe grande, que na pirâmide social aí você vê que é muita gente. Então nós temos aí um mercado para o segmento de consórcio muito grande. E essa diversidade de produtos, né? Quando lançou o consórcio imobiliário, era só consórcio de casa pronta. Hoje você tem crédito para construir, para comprar terreno, para comprar sítio, chácara, para reformar a sua casa. Isso vende muito. No interior, você passa na rua e vê uma casa lá precisando de uma reforma, você chega lá e oferece, amigo, eu tenho um crédito para você reformar a sua casa. Vamos torná-la mais bonita, mais limpa, né? Faz pelo consórcio. Então, por isso o consórcio hoje cresceu e agora, é realmente muito importante. Você citou várias vezes as administradoras de consórcio, né? Como é que o consumidor que está em casa, por exemplo, ele pode saber qual empresa é a empresa que seria uma empresa séria, segundo a avaliação do Banco do Brasil, né, do Banco Central, perdão. Existe algum site onde a pessoa pode fazer uma pesquisa? Existe algum telefone que ela pode ligar para pesquisar isso? Sim, nós da ABAC já prestamos esse serviço também. Nós informamos, porque nós estamos linkados diretamente com o Banco Central, mas ele pode procurar o Banco Central, ele pode procurar nós da ABAC, mas fundamentalmente, para o consumidor adquirir uma cota e ter certeza que realmente ele estará fazendo um bom negócio, eu acho que são 3 coisas que ele deve fazer. Primeiro, ler atentamente o contrato. Claro que ele tem que comprar de uma administradora autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ler atentamente o contrato. Buscar informações junto ao Banco Central sobre a saúde daquela empresa, porque o Banco Central é que fiscaliza o setor. E ele exerce uma dura fiscalização das empresas. Além da fiscalização in loco, ou seja, aquela que o auditor vai à empresa fazer a fiscalização eletrônica, hoje que ele vigia a empresa 24 horas por dia. E se der também, para checar junto aos PROCON se existem reclamações procedentes contra aquela empresa, é importante que ele faça isso. Feito isso, ele vai ter a certeza que ele estará fazendo o melhor negócio que é colocado aí para ele. Quando você fala em reclamação procedente, é porque reclamação certamente tem de todas as empresas. Tem de todas as maneiras, né? O cliente ficou com raiva, não gostou da cara do dono da empresa, do atendente, vai lá e reclama. Né? A reclamação que denigre o sistema e que tem que ser considerada é aquela procedente, que houve promessa de contemplação, que houve falha na gestão. Ou que houve abuso, inclusive, na taxa de administração. Tudo você isso. falou a questão do contrato, por exemplo. A taxa de administração ela é colocada no contrato, o percentual tem que ser colocado. É colocada no contrato, se me permite. Eu queria que você já dissesse qual que é a média de taxa de contrato e o que você entende como presidente da associação de consórcio, o que seria uma taxa justa. Olha, hoje a média de taxa de administração para grupos de automóveis de entre 60 e 80 meses, uma taxa total, e isso é preciso, e é colocada no contrato dessa forma por força de normas, e isso é importante deixar bem claro, eu vou falar uma taxa que você vai assustar. Média, 15%.
Agora, divide 15 por 80 para você ver. Dá isso é 15 no total? Dá menos de 0,5% ao mês. Mas não é igual juros sobre juros? Não tem nada disso. O consórcio não cobra juros. Não, eu estou dizendo o seguinte, essa taxa não é capitalizada, não. Então, se você pegar os 15% e dividir por 80 meses, dá menos de 0,5% ao mês. Por isso é que ele é infinitamente mais barato do que até você comprar à vista. 15% do seu valor total, né? O valor total. Agora tem outra taxa que é o fundo de reserva. Eu queria que você explicasse esse fundo de reserva, porque esse fundo de reserva, se o grupo não tem inadimplência, ele retorna para o grupo, né? Tem grupo que tem e tem grupo que não tem. Pode ter fundo de reserva. Diria que a maioria tem, que é uma segurança para o grupo e, consequentemente, para o consorciado. Você paga uma taxa ali e o dinheiro fica lá. Houve uma inadimplência, no dia da Assembleia, alguns consorciados não pagaram, a administradora vai lá, usa aquele dinheiro, depois recebe daquele consorciado, devolve o dinheiro e fica aquele meio que entra e sai ali. E no final ele é devolvido, corrigido para os consorciados. A sobra, porque às vezes você usou num caso definitivo, mas toda a sobra tem que ser, por força de lei, devolvida, corrigido ao consumidor. Mas aí, no caso, o Banco Central é que faz toda essa fiscalização. Sim. Porque o consumidor ele é leigo nesses assuntos, né? Então ele não tem condições, por exemplo, de você saber. tem uma parte do consumidor realmente que é leiga, mas evoluiu muito nos últimos tempos. Hoje, no Brasil, nós temos um dos melhores códigos de defesa do consumidor do mundo. Nós temos um mecanismo de busca desse direito, eu acho que é importante. Nós temos PROCON, nós temos Banco Central, nós temos Delegacia de Ordem Econômica. Então, o consumidor, além de ter a lei, que é uma lei moderna, o Código de Defesa do Consumidor, existe vários mecanismos de proteção a ele, de orientação. As administradoras todas têm que ter ouvidoria, tem que ter o departamento de atendimento, o Banco Central tem, os PROCONs têm. Então, hoje, o consumidor não é aquele consumidor do passado. Hoje, ele já sabe cobrar da gente. Fabiano, deixa eu aproveitar só a gente chamar o pessoal de casa para participar, porque é um assunto que está iminente toda a população, né, brasileira, Verdade. Os consorciados, e você até que está gostando da ideia, eu não sabia que o consórcio era tão fácil assim, tão rentável, vamos dizer assim, né? Então você pode participar aqui, fazer perguntas direto para o presidente, para o Fabiano, da Associação dos Consorciados, aqui, Associação do... ABAC, Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Então você pode fazer pergunta direto para o Fabiano aqui, o telefone é 3253-3320, 3253-3320, também pode fazer a sua pergunta pelo Twitter, @AtitudeUmPoucoTV, e também pela nossa central de atendimento ao telespectador, que é o CAT, 3209-3301, lembrando que nessa central, você mandando lá a sua pergunta na opção 1, que você vai ter que lá, você vai concorrer a esse kit maravilhoso que está sendo mostrado aí. Esse kit, que é o kit de tudo um pouco, que tem 4 itens que vão abençoar a sua vida. E eu sei que tem telespectador ao vivo já para falar com a gente, é isso? Tá ao vivo já? Ainda não, daqui a pouco vai entrar um telespectador para falar com a gente. Enquanto eu queria fazer uma pergunta para você em relação à programação dos pagamentos, né, das parcelas. Diferentemente, eu imagino que seja diferente do financiamento, porque o financiamento, quanto maior o prazo das parcelas, mais juros você paga. No consórcio, está intrinsecamente ligado a quantidade de parcelas para o valor da parcela ou não? Quanto maior a pessoa for o parcelamento da pessoa, menos ela vai pagar. Isso é válido para efeito de taxas. Por exemplo, se eu tenho um consórcio, no caso aí, o prazo de 60 a 80 meses, que é o mais comum para o consórcio de veículo, incluindo aí todas as espécies de veículo, caminhões, automóvel, motocicleta. A taxa é uma. Agora, se eu vou lá, subo lá para cima, 200 meses para o consórcio de imóveis, por exemplo, o percentual total da taxa vai aumentar, tá certo? Mas quando você divide como o prazo é mais longo, inclusive o mensal ele vai ficar até menor. Então, agora, em relação ao custo do bem, aquela parcela que o consorciado paga, que nós chamamos de contribuição para a compra do bem, se você alongar o prazo, você reduz esse valor. Então, porque como que você faz o cálculo da prestação? Você pega o valor do crédito, digamos, R$100 mil. Se você quer fazer um grupo com o prazo de 100 meses, você divide R$100 mil por 100, a prestação dá R$1.000. Se você dobrar o prazo para 200 meses, a prestação reduz para R$500. Então, aquilo que eu disse no início, nós estamos abrindo grupos com prazos mais alongados, porque queremos atingir a classe E. Quer dizer, para a parcela
caber no bolso do consumidor, aquele menos endinheirado, que também tem que ter acesso aos bens. E hoje no Brasil está surgindo essas novas classes sociais aí, e nós realmente estamos buscando essas classes para nós. Fabiano, a gente tem uma participação ao vivo que é da Valquíria. Olá, Valquíria. Alô? Oi. Alô? Tudo bem, Valquíria? Tudo bom? É um prazer tê-la aqui no programa, viu? Obrigada. Você quer fazer uma pergunta para o Fabiano, é isso? É. Então, por favor, faça sua pergunta e ele vai responder para você. Por favor. Tá, bom dia. Bom dia. É porque no jornal aparece muitas ofertas, pessoa transferindo o consórcio. Alguns falam que já foi sorteado, aí fala que resta tantas prestações, enfim. Eu queria saber se é seguro comprar diretamente dessas pessoas. Ah, legal, Valquíria. Essa é uma pergunta muito pertinente. A gente quer te agradecer por essa pergunta. O Fabiano vai responder e você acompanha pelo seu televisor, tá bom? Tá bom, obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau. Essa pergunta é muito pertinente, né? Realmente, É aquela transferência de carta contemplada, inclusive, né? A preocupação dela é muito válida e a pergunta vai ajudar a esclarecer. Olha, 90% desses anúncios que nós chamamos na gíria da mídia de tijolinho são falsos. São anúncios para lesar de estelionatários, que infelizmente tem muitos, principalmente nas grandes cidades, estelionatário de plantão, que usa o nome do consórcio para lesar o consumidor. Mas você tem lá um ou outro que o consorciado foi contemplado e realmente ele não quer receber o bem naquele momento, quer postergar, quer tirar no final, comprou para fazer poupança e esteja passando a cota, a contemplação dele. Isso não é ilegal? Não é ilegal, ele é uma coisa transferível, sim. Como que ele checa isso? Só não pagar nada antes de ir à administradora, confirmar se existe o consórcio, confirmar se realmente a cota está contemplada, fazer a transferência ali na administradora, porque a transferência assina o vendedor, o comprador, e a administradora vem e anui. Aí ele está fazendo um negócio seguro. Agora, Fabiano, tem a parte paga por esse consorciado antigo que vai transferir para o novo consorciado. Sim. Essa parte paga não fica, não é sobre jurisdição ou controle da administradora. Não, a negociação a administradora não participa. Qual é a dica que quiser. você daria para quem tá comprando, fazer isso em contrato? Qual é a dica que talvez a administradora, nesse caso, daria a esse consumidor? Tudo bem que não é parte, né, da administradora, mas assim, teria uma dica? Olha, até em função do pequeno e muito pequeno número de cotas que estão anunciadas de ser verdade, de ser verdadeira, eu sugiro que ele não faça isso. Procura a administradora, né? Compra uma cota de consórcio, como ela colocou aqui, se tiver com pressa, procura um grupo em andamento, né? Mas não faça isso porque o risco realmente é muito grande, porque tem muito bandido, muito estelionatário, né? Lesando os consumidores aí. Nós, inclusive, da ABAC, nós fazemos periodicamente um anúncio nos principais jornais dos estados, advertindo para que cuidado com esse golpe. Esse golpe da cota contemplada tem realmente denegrido a imagem do consórcio e dado prejuízo aos consumidores. Então, a forma da pessoa evitar, né, de ser lesada é exatamente se ela tem interesse de verificar, de adquirir uma cota dessa, é chamar então o vendedor e ir até a administradora do consórcio, da forma mais segura. E os dois, o comprador e o vendedor, na administradora, ali na presença do funcionário. Cuidado com a tal de procuração. Aliás, tem que tomar cuidado até, inclusive, com o tipo de empresa que é, porque às vezes a empresa pode estar, inclusive, também ajudando a lesar. Né? Porque aluga uma sala, vai ali, vou trazer aqui o cliente aqui, vende aquela coisa ali. Quer dizer, a coisa muito armada, porque tem golpes de todos os jeitos, tem que tomar cuidado. Veja bem o golpe da procuração. Todos nós que somos advogados, nós sabemos que a procuração pública é válida, não tem problema. Eu passo uma procuração para ela, vendo o consórcio, ele não vai à administradora, passo uma procuração, dando poder para transferir para quem ele quiser e quando ele quiser. Nada segura que ele passou para aquele também, que ele vendeu 2 vezes. Isso toda hora chega na empresa. Nós, como administradores, ficamos de mão atada, porque nós não temos poderes para recusar uma procuração passada
em cartório, ou seja, uma procuração por um instrumento público, como que nós vamos negar esse documento? Vamos tomar uma ação na cara, porque não tem jeito, né? Então, é muito perigoso. Eu sugiro que é o seguinte, você comprou uma cota de consórcio, vá à empresa, né? Você comprou uma cota de terceiro, vá à empresa, você que está comprando, com quem está vendendo, pergunte para a empresa, realmente essa cota existe, essa cota está contemplada, exige um extrato, quero ver a posição financeira dessa cota, pronto. Aí, feito isso... Para ver se não há coisa devendo, se há débito renegociado, é preciso ir na empresa, conversar. Não faça transferência na rua, não faça transferência através de procuração, porque a chance de dar errado é muito grande, mas é muito grande mesmo. Fabiano, para a gente encerrar o nosso bate-papo, o contemplado, o consumidor contemplado pelo consórcio, ele é obrigado a utilizar a carta de contemplação ou ele pode continuar pagando? Não, ele sendo contemplado, ele pode, e aí tem muita gente, até porque tem um macete aí, né? O dinheiro do consórcio hoje é aplicado em títulos públicos, a maioria Selic. Então ele rende, e ela é pelo top. Ele é a melhor aplicação financeira que você tem. Então você tem aí milhares de consorciados contemplados que deixa lá, não quero receber o crédito, porque o dinheiro está rendendo e rendendo mais do que poupança, rendendo mais do que qualquer aplicação financeira. Se ele foi contemplado, sorteado, por exemplo, lá na 20ª prestação e fez de 60, se ele deixar mais 40 meses, o retorno financeiro para ele vai ser maior do que se ele tirar o dinheiro e... Está sendo. O risco aí, é preciso advertir, é o seguinte, porque o dinheiro dele, assim que ele é contemplado, por exemplo, você foi contemplado, tem um direito a um crédito de 100 mil. Assim que você é contemplado, a administradora pega o seu dinheiro e vincula no Banco Central através do sistema Selic. Seu dinheiro está lá garantido, seguro, está rendendo para você através do Selic. Agora, eu até não acredito nisso, mas se vier um aumento no preço do bem superior ao rendimento, quando você for comprar, pode esse valor não ser suficiente. Você paga a diferença. Que é a famosa inflação, Isso, né? Na época de inflação, isso acontecia. Hoje não tem acontecido, porque os aumentos estão sendo assim realmente módicos, né? Está subindo pouco. Agora, diante de tantas informações, eu queria que você deixasse seus contatos para quem está em casa, de repente queira mais informações sobre o consórcio, até se interesse mesmo em entrar em algum grupo. Deixe suas considerações finais e os contatos, por favor. Nós temos, aqui eu estou falando, né, embora sendo empresário, eu não posso citar o nome da minha empresa, uma questão ética, né? Então nós temos o telefone que eu já passei para a produção da nossa entidade, né? A nossa entidade não indica a administradora de consórcio. A sugestão e a dica que eu deixo para encerrar é que o consumidor que queira fazer um consórcio procure uma administradora autorizada a funcionar pelo Banco Central. O auxílio já está na tela ali, né? O nosso telefone. Nós estamos à disposição para orientar, para fazer tudo para o consumidor. Mas não podemos indicar uma determinada administradora, porque a maioria delas são nossas afiliadas e não é esse aqui o propósito. O propósito aqui é uma prestação de serviço para o sistema e para o consumidor. Claro. E tem um telefone que é de São Paulo, 011... Sim, a sede da nossa entidade é São Paulo. Tá. 011-3231-5022. Aquele 3258 é de BH? O telefone 3258-2064, Não, São Paulo também, a sede é São Paulo. Agora o celular é de Belo Horizonte. O celular é meu pessoal, quem quiser ligar, fique à vontade, não tem problema nenhum. 8467-1954, o site é abac.org.br. Isso. Então, muito obrigada, Fabiano Lopes, mais uma vez. Foi muito esclarecedor todas as suas informações. Eu é que agradeço por esse espaço precioso aqui e estou à disposição. Toda vez que precisar, pode me chamar. Eu estou lá para isso. Nós vamos querer, né, seu retorno aqui. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez.